Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos iniciar hoje mais uma aula de Física Matemática. Depois de um certo hiato destas aulas, porque eu estou sem computador, o computador que eu preparava as aulas, ele queimou e eu estou trabalhando com um computador emprestado. Mas enfim, o tema da aula de hoje, ele é este aqui, olha, o Teorema de Stokes. Bem, na aula passada, nós estudamos o rotacional de um campo vetorial. O rotacional ele vai ser uma outra espécie de derivada de campos vetoriais. Você tem o divergente, que é um tipo de derivada, e o rotacional, que é um outro tipo de derivada importante de um campo vetorial. E o teorema de Stokes, assim como o teorema da divergência, que a gente viu em aulas passadas, ele faz o papel, ele é uma espécie de teorema fundamental do cálculo. Ele não é uma espécie, não, ele é uma versão do teorema fundamental do cálculo para o rotacional de um campo vetorial. Então, pessoal, vamos aqui relembrar o conceito de rotacional de um campo vetorial. Então, aqui, pessoal, imagina que eu tenho um certo campo vetorial definido no espaço. Aí eu vou tomar um certo subconjunto do espaço tridimensional. No caso aqui, uma superfície fechada S, que em seu interior delimita um volume ΔV. E no interior dessa superfície eu tenho um ponto aqui, olha, um ponto P. Aí, sendo o campo vetorial definido no espaço, consequentemente, ele é definido nesse subconjunto também, nesse subconjunto aqui, que é a superfície fechada S. Aqui, olha, eu tenho o campo vetorial, vou chamar de F. E isso aqui, ele é definido em cada ponto da superfície aqui. Aí, e também, em cada ponto da superfície, eu tenho um vetor normal. Então, aqui, olha, o vetor normal. E eu posso definir aqui o produto vetorial do vetor normal com F. Esse produto vetorial do normal com F, ele é perpendicular ao mesmo tempo ao vetor normal e ao campo vetorial F. Então, para que esse vetor seja normal, aliás, seja perpendicular ao mesmo tempo esses dois vetores aqui, olha, ele tem que ser tangente à superfície. Ele tem que estar no plano tangente. Então, ele vai estar aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, olha. Isso aqui é o vetor N, produto vetorial, com F. Este vetor N, produto vetorial, com F, é um vetor tal que o seu comprimento aqui é a projeção do vetor F na direção tangencial à superfície. É como se eu pegar F e projetar no plano tangente, a esse ponto aqui, olha. Então aqui, pessoal, aí isso aqui vai dar, então, a componente tangencial do vetor F na superfície. Agora imagine que, se eu começar a pegar aqui, se eu for começar a caminhar na superfície aqui e dar uma volta. Imagina que eu estou aqui, olha. Aí eu vim aqui, olha. Por exemplo, eu vou dar uma volta completa aqui. Aí o que acontece aqui, ó, se eu for pegar todos os pontos aqui e for considerar a componente tangencial do vetor F na superfície, né? Então, o que vai acontecer? Como esse campo vetorial, ele é bem definido, ele é contínuo, diferenciável, etc, etc.
Então, quando ele der a volta aqui na superfície, der a volta aqui, olha, nessa superfície aqui, ele vai circular. Agora imagina aqui que eu pegue outra curva aqui, olha, junto dessa. Eu peguei outra. Aí eu pegue todas as curvas possíveis aqui, olha. As curvas paralelas a essa aqui. E circulo e faço circulação aqui. Então, eu posso definir uma certa quantidade que vai medir o quanto o campo vetorial circula, que eu chamo de rotacional. Aí a gente define da seguinte forma. O rotacional de F. Isso aqui calculado no ponto P, nesse ponto aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser isso aqui, olha. Eu vou integrar em S. S que é fechado, né? Claro, essa superfície fechada, isso aqui, ó. Eu vou integrar N, produto vetorial com F. dA. Então, eu vou integrar aqui todas as componentes tangenciais do campo vetorial F. Aí eu vou dividir aqui, olha, 1 sobre delta V, que eu vou fazer essa superfície aqui bem compacta. Aí eu vou fazer o limite de delta V tendendo a zero. Então, isto vai ser o rotacional do meu campo vetorial F aqui, olha, nesse ponto aqui, P. E como é que a gente interpreta o rotacional geometricamente? Eu tenho aqui, olha, o ponto P. Aí o rotacional, ele vai indicar isso aqui, olha, pessoal. Esse comportamento aqui, olha. Como eu vou fazer essa superfície aqui muito pequena, mas ainda com um ponto dentro da superfície, então significa que ao redor do ponto P, eu estou procurando saber esse comportamento aqui, olha. O comportamento do campo vetorial circular aqui em torno do ponto. Eu estou investigando este comportamento aqui. Essa forma como o campo F varia. Que eu posso considerar essa circulação aqui, olha, anti-horária, ou posso considerar ela horária. Deixa eu corrigir aqui. Pronto, é isso aqui, olha. A circulação horária. E aqui a circulação anti-horária. Aí o que é importante aqui nesta definição é que o rotacional ele não depende dessa superfície aqui que envolve S. Porque quando eu calculo o limite, né? O limite independe como eu faço o ΔV tender a zero, como a superfície aqui, olha, vai se aproximando do ponto P. Então aqui, pessoal, o rotacional de F independe da forma de S. Eu coloquei aqui uma forma arbitrária, né? Mas o que interessa aqui é que o ponto P esteja dentro da superfície fechada. Pronto, só isso. Aí eu vou fazer o volume tender a zero até a superfície ela colapsar com o ponto. Ela ser quase inconfundível com o ponto P, de tão pequena que ela fica. Então, esse fato do rotacional de F independer da forma da superfície, ele vai ser importante para a gente mostrar hoje a questão do teorema de Stokes, que nós vamos... É o ponto central da aula. Então, sendo assim, se o rotacional independe da forma de S, eu posso escolher uma
uma superfície adequada que facilite o, o cálculo do rotacional. Nós mostramos também na aula passada que se o campo vetorial aqui for dado em coordenadas cartesianas, né? Então tem uma forma prática de você calcular o rotacional. E é basicamente, é como se você fosse fazer o produto vetorial do operador nabla com o campo vetorial. Aí você calcula aqui, é como se fosse o produto vetorial desses dois vetores aqui, desse operador e o vetor f. Aí você vai resultar nisto aqui, nessa expressãozinha aqui. Pessoal, então eu vou usar essa superfície aqui para calcular o rotacional no ponto P. Essa superfície, ela lembra como se fosse um cilindro amassado. Aqui, olha, eu tenho duas faces aqui, essa face de cima e essa face de baixo. Elas são faces paralelas. Aqui eu vou considerar uma altura aqui, delta H, esse tamanho aqui, olha, que é o mesmo desse aqui. E eu vou considerar aqui, olha, que essa face aqui, ela tem uma área delta A, a área da superfície aqui, ok? Olha aqui, olha. Aqui eu tenho o vetor normal nessa face aqui e tem um vetor normal na face de baixo aqui, olha. E aqui, ó, nessa face lateral, nessa faixa lateral aqui, ó, eu tenho o vetor normal aqui, que eu chamei de ML. E ainda eu posso definir aqui, por exemplo, nessa face lateral, um vetor tangente. Aqui, olha, eu tenho esse vetor aqui, olha, vou chamar de T. Ele é perpendicular ao mesmo tempo aqui, olha, a NL, e o vetor N é perpendicular ao plano formado pelos dois. Esse vetor T vai tangenciando essa superfície lateral aqui. E eu tenho o meu campo vetorial F. Eu vou colocar aqui, olha, por exemplo. Ele é definido aqui, ó, na face de cima, eu defino também aqui na face de baixo e na face lateral. Eu não vou colocar aqui só para não ficar com muita informação a figura, mas eu tenho que colocar aqui também o campo vetorial na face de baixo e na face lateral. Aqui, olha, esses três vetores aqui, olha, o vetor N, NL e T, olha, eles formam uma base ortonormal. Sendo essa base aqui ortonormal, então vale essas regras para o produto vetorial entre eles. Por exemplo, o produto vetorial aqui, ó, de ML com T, pela regra da mão direita, é N. Aqui, olha. E os outros é a mesma coisa. T com N dá ML e N com produto vetorial com NL dá T. Isso é uma base ortonormal de mão direita. E eu posso definir meu campo vetorial F nessa base. Aí como é que fica aqui? F é igual. Eu vou ter uma componente na direção ML. Eu vou ter uma componente T e vou ter uma componente N.
Vamos, então, calcular o rotacional de F usando essa superfície, no ponto P, usando essa superfície fechada aqui, olha. Então, vamos lá. O rotacional de F, ele é o quê? Isso aqui, olha. Deixa eu só deixar explícito que é no ponto P. No ponto P é igual ao quê? O limite quando ΔV tende a zero de 1 sobre V, ΔV, da integral do produto vetorial do vetor normal com o vetor F aqui, em toda a superfície. Aí essa superfície aqui, olha, eu divido ela em três partes, a parte superior, a parte inferior e a parte lateral. Aí vai ficar aqui, olha, tem a integral, vou botar aqui na parte superior, aí o vetor normal aqui é N. Aí eu tenho aqui, olha, N vetor F dA mais a integral aqui, olha, na parte inferior, o vetor normal é menos N. Menos N, produto vetorial com F. Essa integral na parte inferior, nessa face aqui inferior. E mais a integral na lateral. Aí o vetor normal aqui, olha, é NL. NL, produto vetorial com F. Ok, pessoal. Alguns detalhes aqui desse cálculo. É o seguinte. Aqui, olha, a gente vai fazer ΔV tender a zero. Fazer ΔV tender a zero significa o quê? Que o ΔH vai tender a zero e o ΔA vai tender a zero. Então, isso aqui vai ficar muito pequeno, ΔH. E o ΔA vai ficar muito pequeno também. Quando eu faço essas dimensões cada vez menores, o que vai ocorrer? A variação espacial do campo vetorial F é desprezível aqui, ó, tanto aqui na parte superior da superfície, como na parte inferior, como na parte lateral. Então, eu posso tratar o F nessas condições, né, das dimensões muito pequenas, como se fosse uniforme. Aí aqui, como o ΔH é muito pequeno, o F em cima é praticamente igual ao F embaixo. Aí aqui, olha, o vetor normal para cima e aqui o vetor normal para baixo. Então, essas duas integrais aqui, olha, elas vão se cancelar. Então, aqui, olha, eu tenho um cancelamento e um cancelamento aqui, olha. Aí vai sobrar só essa aqui. Aí eu vou escrever o F na base dada aqui e fazer esse produto vetorial aqui, ó, com NL. Então, aqui, pessoal, olha só. Eu quero calcular isso aqui, olha. ML, produto vetorial, com F, dá igual ao quê? Aí eu vou colocar aqui, olha. NL, produto. Aí eu vou botar o F aqui, olha. F, NL, na direção NL. Mais FT, na direção T, mais Fn, na direção N. Eu simplesmente vou aplicar aqui a regra distributiva do produto vetorial e usar essas regras aqui que nós definimos. Olha, aqui, olha. As regras lá essas regras aqui, olha, da ortonormalidade da base. Então, vamos colocar aqui, olha. E se eu aplicar as regras, vai ficar isso aqui, olha.
Olha aqui, pessoal. Aqui, olha, se eu pegar aqui, ó, NL com NL aqui, dá zero. Se eu fizer isso aqui, olha. Aí, se eu fizer com isso aqui, NL com T, vai dar N, usando essa regra aqui, olha. Usando esta regra. E aqui, olha, se eu fizer NL com N, aqui, olha, NL com N, se eu inverter isso aqui, olha, dá menos T, aí fica menos aqui. Ok, pessoal, então eu tenho isso aqui, olha, aí eu vou substituir isso aqui na integral. Pronto, pessoal, então, olha, se eu substituir aqui, olha, o NL, produto vetorial com F, na integral, eu vou ter isso aqui, olha, o rotacional de F no ponto P vai ser isso aqui. Ok, pessoal, eu vou fazer agora o produto escalar, fazer isso aqui, olha, eu vou calcular isso aqui. Isso aqui, olha, presta atenção que eu vou fazer agora. Eu vou calcular o produto escalar do vetor n, desse vetor aqui, olha, com o rotacional. No ponto P. Isso aqui é a componente normal do rotacional, do vetor rotacional. Aí eu vou aplicar aqui, olha. Esse vetor n, se eu observar aqui, a forma dele, ele tá sempre apontando para cima, né? Ele é um vetor fixo. Olha aqui, olha. O vetor n, ele é sempre assim. O vetor ml é que circula isso aqui, mas o n é fixo. Então, o que vai acontecer? Então, o n aqui, olha, ele entra então na integral, que ele é constante. Aí, o que vai acontecer? Como ele é perpendicular a t, se eu for fazer o produto escalar de n com t, vai dar zero. E n com n vai dar 1. Aí, isso aqui vai ficar assim, olha. Limite, quando ΔV tende a zero. Então, aqui, pessoal, olha, eu vou aplicar o n aqui, olha. Aí vai ficar isso aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui é perpendicular, então esse produto aqui vai dar zero. Isso aqui, ó, zero. E isso aqui dá 1. Aí nós temos, então, isto. Então, pessoal, aqui, ó, o produto escalar de n com rotacional vai ficar isso aqui. Olhando aqui a figura, o ΔV, ele vai ser o quê? É o volume disso aqui, olha. O volume dessa superfície fechada. O volume interior é o quê? É a área da face vezes a altura. Então, vai ser ΔA vezes ΔH. Aí eu tenho isso aqui. Olha aqui, olha. ΔV é igual ΔA ΔH. Lembrando aqui também, pessoal, olha, esse f de t, ele é calculado nessa face lateral aqui, olha. Nessa face lateral aqui. Lembrando que eu vou calcular isso aqui no limite que ΔV tende a zero, ou seja, que ΔH tende a zero e ΔA tende a zero, isso aqui fica muito pequeno. Então, nesse limite, o f de t é aproximadamente uniforme. Aí sai da integral. Então, eu vou ter o quê? Eu tenho isso aqui. Aqui, pessoal, o limite de ΔV tender a zero
ΔV tender a zero é a mesma coisa que ΔH tender a zero e ΔA tender a zero. Aí aqui eu tenho 1 sobre ΔA, ΔH. ΔA, ΔH. Aí isso aqui sai esse FT sai da integral, aí vai ficar assim, ó. FT, aí vai ficar integral de dA. A integral de dA, na lateral, é a própria área lateral. Essa área lateral aqui, pessoal, como é que a gente calcula essa área lateral? Imagina que eu pego essa superfície lateral aqui, olha, passo uma tesoura aqui e corte. Aí isso aqui vira e se eu abrir essa superfície aqui, ela vira um retângulo, cuja altura é ΔH e a base aqui desse retângulo seria o comprimento dessa curva aqui, olha. Da curva que forma a face aqui. Eu vou dizer que esse comprimento aqui, ó, dessa curva, eu vou chamar de ΔR. Então, essa área aqui, total, vai ser o quê? Isto aqui vai ser ΔH, ΔR. ΔR é esse comprimento aqui, pessoal. O comprimento dessa curva que forma a face de baixo e a face de cima. Tem mais um detalhe aqui, pessoal. É que, à medida que o ΔH vai tender a zero, vai ficar cada vez menor, né? Essa superfície aqui, ela vai colapsar para uma curva fechada. Então, isso aqui, olha, vai tendendo cada vez mais para essa curva aqui, olha. Então, aqui, olha, essa curva aqui. Vou chamar dessa curva C. Que essa curva aqui, ela é a mesma, essa é a mesma curva que que limita as faces. Então aqui, olha, eu substituí aqui, olha, o integral de dA por isso aqui, olha. Aí observa aqui, olha, que eu tenho ΔH aqui e ΔH aqui, aí cancela. Aí eu já calculo o limite de ΔH tender a zero aqui. Aí isso aqui vai ficar assim. Aí vai ficar isso aqui, olha. Limite de ΔH tendendo a zero é a componente tangencial de F vezes ΔR, que é o comprimento aqui, ó, da curva C. Daqui vai aparecer, vai se destacar essa curva C aqui, olha, dividido por ΔA. Isso aqui, pessoal, esse resultado aqui, ele vai lembrar, isso aqui lembra uma integral de FT, essa aqui a componente tangencial de um certo campo vetorial, F, vezes ΔS. ΔR é um comprimento de uma curva. Isso aqui lembra uma integral de linha, por unidade de área. Então, pessoal, vamos aqui, eu vou calcular agora. Então, aqui eu calculei a componente normal do rotacional. Agora eu vou calcular isso aqui. Vamos calcular a integral de linha de F por unidade de área. Pessoal, vamos calcular isso aqui agora. Isso aqui, ó, a circulação de F, ou seja, a integral de linha de F, uma curva fechada, por unidade de área. Nessa curva aqui, na curva fechada. Que é aquela curva que corresponde à fronteira da face da superfície que a gente considerou acima. Eu estou reproduzindo aqui a curva.
essa curva C aqui, olha, é essa aqui. Aí quando a gente faz aqui o ΔL para zero, a, a superfície colapsa para a curva. E quando a gente faz a área tender a zero, a curva colapsa para o ponto. Aí aqui, olha, nós temos então o vetor tangente aqui, olha, o T. Que circula aqui a curva. E assim, olha, o dr, o deslocamento infinitesimal da curva, ele está na direção t. Aí eu posso colocar isso aqui, olha. O dr, ele é o quê? Ele é um dr escalar na direção t. Pronto, eu posso fazer isso aqui. E assim, o f produto escalar com dr, ou seja, a projeção de f na direção aqui do deslocamento infinitesimal, é o que? Eu posso botar ft dr. Pronto. Ele, quando eu faço produto escalar aqui, ele filtra a componente t de f. Aí, então, eu vou calcular na integral. Isso aqui, essa integral vai virar integral de ft dr. Como eu falei, como as dimensões dessa curva aqui, olha, ela vai tendendo a zero. Então, quanto menor a curva, quanto mais próximo de zero isso aqui vai ficar, por exemplo, a área da curva aqui. Então, mais desprezível vai ser as variações espaciais de f aqui na curva aqui. Então, pessoal, quando eu for calcular isso aqui, quando eu for colocar na integral, isso é como se fosse constante. Aí vai ficar assim. Isso aqui, olha, vai ficar integral de... Assim, vai ficar ft integral de dr. E isso aqui, olha, sendo o comprimento total da curva ΔR, então essa aqui, olha, essa integral de dr é o comprimento total da curva. Então, isso aqui vai ser ft ΔR. E assim, pessoal, nós encontramos aqui que o limite, quando ΔA tende a zero, de 1 sobre ΔA de integral de f dr na curva C, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser o limite quando ΔA tende a zero de quê? De ft ΔR dividido por ΔA. Se vocês observarem o que nós calculamos anteriormente, isso é exatamente aquela componente normal do rotacional de F. Olha, vamos olhar aqui. Olha aqui, olha. O que nós calculamos anteriormente, a componente normal do rotacional, é isso aqui. Que é a mesma coisa que essa integral de linha por unidade de área. No limite que a área da curva tende a zero. A área interior à curva. Então, nós concluímos aqui o quê? Que isso aqui, olha, a componente normal do rotacional de F num ponto P, isso é igual
o limite quando ΔA tende a zero de que? De 1 sobre ΔA da integral de linha da curva fechada de f dr. Ok, pessoal? Muitos autores, eles usam esse resultado aqui como a definição do rotacional. É porque, na verdade, isso é equivalente àquela definição que a gente colocou do rotacional, da integral desse produto vetorial aqui, ó, de NF. Se eu for partir daqui, dessa expressão aqui, eu vou chegar na definição que a gente colocou do rotacional. Então, por isso que as duas coisas são equivalentes. Aqui, pessoal, tá vendo? Isto aqui é equivalente a isso aqui, a definição do rotacional. Daqui, como nós mostramos agora, chegamos aqui, mas vocês podem fazer como exercício, olha, daqui, chegar aqui. Aliás, perdão, nós daqui, ó, da definição do rotacional, chegamos aqui. Agora vocês podem, partindo daqui, olha, da definição da componente normal do rotacional, chegar aqui na própria definição do rotacional. Por isso que eu posso usar como definição de rotacional tanto isso aqui, a definição aqui integral, fazendo o ΔV tender a zero, como eu posso usar isso aqui como definição. Pessoal, vamos agora aqui ao ponto central da aula, que é o cálculo dessa integral aqui da componente normal do rotacional nessa superfície aqui, nessa superfície S, que é limitada por uma curva fechada C. Nós vamos fazer o cálculo dessa integral da seguinte maneira. Nós vamos pegar aqui essa superfície e dividir ela em pequenos retângulos e calcular essa integral em cada um dos pequenos retângulos. Então, eu vou fazer aqui vou dar um zoom nessa curva aqui, para a gente ver como é que a gente faz essa divisão em pequenos retângulos. Aqui, pessoal, vamos dar um zoom aqui na curva C. A curva C é fechada. E no interior da curva C, eu tenho a superfície S. Então, aqui, ó, nós temos a superfície S aqui, olha, limitada pela curva C. E uma informação muito importante aqui. Essa superfície S, ela é simplesmente conexa. Aqui, então, eu coloco como observação que essa superfície S, limitada pela curva C, ela é simplesmente conexa. Não tem nenhum buraco aqui. E eu estou considerando que essa curva C, o interior dela, que é a superfície S, eu vou dividir ela em pequenos retângulos. Então, aqui, olha, observa aqui que aqui o desenho da figura aqui, olha, a divisão em retângulos. E de todos esses retângulos que nós fizemos a divisão, eu peguei aqui um particular. Aí no interior desse retângulo, ele tem um ponto aqui que eu chamei de PI. A superfície correspondente a esse retângulo, ele é limitado pela curva CI, que é um dos retângulos. Esse I aqui são índices naturais. Então, aqui, olha, o I é igual ao quê? 1, 2, 3, etc. Aqui, pessoal, eu vou pegar essa curva CI aqui, olha. Eu vou trazer para cá. E aqui, eu vou ter o interior desse retângulo aqui, olha. Essa superfície aqui, a superfície que eu vou chamar de SI.
E ele tem uma área correspondente que eu vou chamar de ΔSI. Eu vou calcular o rotacional, aliás, a componente normal do rotacional no ponto PI, usando este retângulo aqui. Aí, como é que vai ficar? Eu quero calcular isto aqui, olha. Nesse ponto aqui, usando como curva o CI, o retângulo CI. Então, conforme nós mostramos como se calcula a componente normal do rotacional num certo ponto, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar a integral de f dr. Em qual curva? Na curva CI. Isso aqui, 1 sobre ΔSI. Isso aqui no limite em que ΔSI tende a zero. Deixa eu ajeitar aqui. Então, é isso que nós vamos nos propor a calcular agora, daqui para frente. Esse limite aqui. Eu vou fazer uma manipulação algébrica no membro esquerdo da igualdade sem alterá-la. Eu posso fazer isto aqui, olha. Eu posso multiplicar por delta SI e dividir por delta SI. E depois fazer o limite de delta SI tender a zero. Então, o que vai acontecer aqui? Então, aqui, olha, eu fiz. Multipliquei, peguei isso aqui, olha. Multipliquei por delta SI e dividi por delta SI. E agora, eu vou fazer o limite disso aqui, olha. De delta SI tendendo a zero. Quando eu faço isso aqui, essa manipulação, não mudou nada. Porque esse ΔSI sobre ΔSI, ele é 1. Já que o ΔSI, ele não é zero. Ele está tendendo a zero, mas não é zero. Então, eu posso considerar tranquilamente que ΔSI sobre ΔSI é igual a 1. Não é indeterminação. No membro direito, fica a mesma coisa. Vou repetir aqui essa expressão do membro direito. Observe aqui como fica a igualdade. Se vocês prestarem atenção, aqui, olha, tem no membro esquerdo, tem um ΔI no denominador e no membro direito tem um ΔSI no denominador. Então, eu posso cancelar esses denominadores aqui antes de calcular o limite do ΔSI indo para zero. Aí, como é que vai ficar? Pronto, eu vou fazer o cancelamento aqui, olha. Então, olha, eu vou cortar aqui e corto aqui. Aí vai ficar assim. Temos agora esta igualdade aqui, olha. Observe aqui, no lado direito, aqui no membro direito, que eu tenho a integral de linha de f nessa curva aqui. E no limite que ΔSI tende a zero. O que é o limite quando ΔSI tende a zero? É fazer esse retângulo aqui, olha, cada vez menor. Fazer essas dimensões irem a zero. De tal forma que o retângulo colapse com o ponto PI. Vou colocar aqui na figura o campo vetorial, o F aqui. Deixa eu colocar aqui o F aqui, olha. Pronto. Aqui, por exemplo, eu tenho um F, pode ser, por exemplo, isso aqui. Aí aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui. Pronto. Aqui uma forma arbitrária de como varia o F aqui na curva CI.
O vetor normal, pessoal, esse vetor normal aqui, ele é normal a essa curva aqui, obedecendo a regra da mão direita. Então, sendo assim, o vetor normal, ele está saindo aqui da tela. Ele está aqui, ó, saindo da tela. A direção, o sentido dele. Próximo passo. Eu vou fazer aqui a soma para todos os CIs, para todas as curvas. Esse cálculo aqui é feito em apenas um dos retângulos. Agora, eu vou somar para todos os retângulos. Então, eu vou fazer um somatório em I, aqui dessa igualdade aqui, olha. Aqui, olha, se vocês observarem, eu fiz o cálculo só aqui, nessa curva CI. Mas agora eu vou estender o cálculo, vou somar para todos os retângulos. Então, somar para todos os retângulos é simplesmente fazer o somatório desta expressão aqui, olha, que nós temos. O somatório em todos os i's. Aí vai ficar assim. Então, aqui, olha, eu repeti a mesma expressão aqui, só que fiz a soma para todos os i's aqui, olha. Aí eu faço no membro esquerdo e no direito. Aí vamos observar aqui o que nós temos agora. Se vocês prestarem atenção no membro esquerdo, eu posso permutar esse limite com o somatório aqui. Aí veja só o que acontece quando eu fizer a permutação. Pronto. Aqui, olha, nessa última linha aqui, eu só fiz permutar a operação de limite com a operação do somatório. E o que é que nós temos aqui? Se vocês observarem esse membro esquerdo aqui, esse membro esquerdo, ele é, na verdade, a soma de rima que define a integral de superfície desse vetor aqui, olha, no caso aqui, o rotacional de F. No membro direito, eu tenho aqui o limite do somatório aqui de todas as integrais de linha do campo vetorial F nos retângulos CIs. Para calcular esse somatório aqui, vamos observar um detalhe importante agora. Pessoal, olha aqui, ó, presta atenção aqui. Eu coloquei aqui a expressão que nós temos. Agora vamos olhar aqui eu tenho o retângulo CI, o ponto P em seu interior. Aqui eu tenho o campo vetorial F, definido aqui no retângulo. Eu estou pegando aqui, esse é o retângulo vizinho. Eu peguei o vizinho direito. Mas eu posso pegar também o vizinho acima, o vizinho embaixo e o vizinho esquerdo. Mas eu vou mostrar o que acontece no vizinho direito. O que acontece no vizinho direito vai acontecer também nos outros vizinhos. No vizinho de cima, no de baixo e no vizinho esquerdo. Então, o que ocorre aqui? Vamos prestar atenção aqui, olha, nesses lados aqui. Na verdade, isso é um lado comum desses dois retângulos aqui. Porque esses dois retângulos estão juntos. Eu separei só para a gente ver melhor, mas lá na figura eles estão juntos. E esse lado aqui é comum aos dois retângulos. Então, assim, quando eu vou calcular a integral de f em CI, aí quando eu pego esse lado aqui, olha, o dr é para cima, desse lado aqui. E quando eu vou calcular a integral de f nesse outro retângulo aqui, e usando esse lado aqui, olha, o dr é para baixo. Então, quando eu for somar as integrais nos retângulos, se eu for pegar os retângulos vizinhos, as integrais correspondentes aos lados comuns, elas vão se cancelar. Então, sempre que os retângulos tiverem um lado comum com outros retângulos, então essas integrais correspondentes a esses lados comuns,
elas se cancelam. Então, em resumo, o que é que vai acontecer? Quando eu for calcular esse somatório aqui, ó, das integrais de linha, em todas as curvas CI, só vai sobrar dessa integral aqui só os lados que não tem vizinhos. Então, e esses lados, quem são esses lados? São as fronteiras. Olha, vamos olhar aqui a figura lá da divisão dos retângulos. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui o retângulo CI. Aí esse outro aqui seria o CI mais 1. Aí eles têm esse lado aqui é comum. Aí quando for somar a contribuição dos lados comuns, vai anular. Aí observe aqui, ó, aqui em cima, eu tenho esse outro retângulo aqui, ó. Aí esse lado comum vai anular a contribuição, e esse outro aqui, ó, com o esquerdo, vai anular a contribuição. E assim vai acontecer com todos os retângulos, com exceção dos retângulos das fronteiras. Então aqui eu vou marcar os retângulos aqui das fronteiras para a gente identificar identificar o que ocorre aqui. Olha aqui, pessoal. Então aqui, olha, eu marquei os lados que não são comuns a dois retângulos vizinhos. Aqui, ó, todos esses lados aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse lado aqui, olha, ele tem dois retângulos aqui que ele é comum. E todos os retângulos internos aqui têm lados que são compartilhados por vizinhos próximos. Menos esses aqui que eu coloquei de vermelho aqui, olha. E mais um detalhe. Se eu refinar essa divisão em retângulos, se eu considerar essa divisão, esses retângulos cada vez menor, essa poligonal vermelha aqui que formou, ela vai se aproximando cada vez mais da curva C. Então, à medida que eu vou fazer aqui, ó, porque lá na expressão final tem um limite de delta SI tendendo a zero, a área tendendo a zero. Então, nesse limite que delta SI tende a zero, essa aproximação aqui da curva vermelha vai se aproximando da curva preta. Então, no limite, a aproximação torna-se exata. Então, eu posso dizer aqui, pessoal, que vai ocorrer o seguinte, que só esses lados aqui das fronteiras vão contribuir para a integral de linha do lado direito lá da nossa expressão que nós estamos calculando aqui, ó, dessa expressão aqui. Então aqui, pessoal, isso aqui é a definição da integral de superfície do rotacional. Eu vou colocar aqui, olha. Quem é isso aqui? Então, nós temos aqui. É a integral do rotacional de F na superfície. Isso aqui vai ser calculado na superfície S. E isso é exatamente a definição da integral de superfície na superfície interior à curva C, superfície S. Eu vou colocar aqui, olha. dA, conforme a gente definiu a. Isso aqui é igual ao quê? Essa somatória aqui, como eu mostrei a vocês, corresponde à integral de linha só considerando como é que se diz? Os lados correspondentes às fronteiras. As fronteiras. E quando eu faço o limite de ΔSI a zero, a aproximação poligonal torna-se exata. Então, isso aqui vai ficar a integral na curva C de quem? De F dr. Isso aqui, pessoal, isso é o nosso teorema de Stokes. Um dos teoremas mais importantes da análise vetorial. Então, aqui eu tenho o nosso teorema de Stokes.
Como eu falei anteriormente, isto é uma versão do teorema fundamental do cálculo para rotacionais de campos vetoriais. Por quê? Olha aqui, pessoal, vamos considerar aqui por exemplo, eu tenho aqui uma curva fechada, uma curva C, e eu tenho aqui o interior da curva aqui, que essa curva delimita uma superfície S. Então, o que ocorre? O teorema de Stokes vai nos dizer que quando eu for calcular aqui a integral de superfície do rotacional de F, eu não preciso dos detalhes do que ocorre aqui dentro da superfície, mas apenas do que ocorre na fronteira. Então, eu conhecendo aqui como o campo vetorial se comporta na fronteira aqui, que no caso é na curva fechada C, isto é suficiente para eu realizar o cálculo desta integral aqui de superfície. Isso é o que acontece por exemplo, lá no cálculo 1, no teorema fundamental do cálculo, né? Que eu vou calcular uma integral numa região. Aqui, ó, lá no cálculo 1, por exemplo, eu tenho A e B. Eu tenho uma função definida aqui, uma função f de x. Aí, quando eu for calcular a integral lá da derivada, df dx de A até B, isso aqui é simplesmente f de B menos f de A. Então, aqui, ó, quando eu for calcular aqui a integral da derivada, eu não preciso das informações aqui no cálculo. Eu não coloco aqui as informações do que acontece no intervalo aqui, do comportamento da função do intervalo, mas apenas do que ocorre na fronteira. Claro, e isso tudo considerando que a função é diferenciável, etc., ela seja bem comportada. E aqui, ó, no teorema de Stokes, é a mesma coisa. É uma generalização do teorema fundamental do cálculo. Aqui, olha, eu tenho agora uma superfície aqui, delimitada por uma curva fechada, e eu não preciso ter conhecimento aqui dos detalhes do que ocorre com o campo vetorial na superfície, mas apenas do que acontece aqui na fronteira, que é a superfície. Como ocorre aqui, é que a fronteira aqui da reta, do intervalo real aqui, são 2 pontos. E aqui, dessa superfície aberta aqui, a fronteira é uma curva fechada. Para não me estender muito, eu vou encerrar por aqui. E na próxima aula eu vou continuar de onde eu parei. Eu vou colocar os exemplos e tratar do caso em que a superfície não é simplesmente conexa. E vou falar também de campos conservativos.